Bom ver você aqui hoje para darmos continuidade aí aos nossos estudos. Temos chamado de curso básico de teologia cristã, que todo cristão precisa saber. Aquelas verdades são mais centrais, de temas mais importantes da nossa fé. E hoje o tema é pecado. O que nós precisamos saber a respeito desse assunto comum a todos nós. Mas antes, vamos orar, vamos pedir que Deus esteja mais uma vez com o seu Espírito Santo ministrando ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos traz aqui nessa noite, mais uma vez. Obrigado pelos louvores, hinos que já foram entoados, em louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado por ter já recolhido cada oração que aqui foi feita e a certeza que o Senhor dará a resposta. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor se digne de ministrar também a nossa mente e coração, a Tua palavra. Estas verdades que nos foram reveladas, registradas nas Escrituras, agora ilumina os nossos olhos, entendimento, e fala ao nosso coração, para a Tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Pecado. O que é pecado? Se alguém pedisse para você definir pecado, como você o definiria? Qual seria a sua definição para essa palavra conhecida da Bíblia? Ela é conhecida por nós, na nossa língua, como pecado, mas nas Escrituras aparecem algumas palavras diferentes para corresponder a essa nossa mesma palavra e nos dá os sentidos, as nuances que a Bíblia quer nos transmitir com ela. Então, uma primeira palavra que está no Novo Testamento é amartia, que literalmente significa perder a marca, ou um elemento interior que produz atos ou o próprio ato de pecado. De hamartia vem hamartologia, que é a teologia do pecado. Uma outra palavra agora no Antigo Testamento, hatat, pecado, errar o caminho ou errar o alvo. Abar, que significa transgressão, ultrapassar os limites colocados pela lei de Deus. E, finalmente, essa que é a mais terrível. E você vai saber por que depois. Avon, que significa iniquidade, maldade, desobediência voluntariosa. Essas são algumas palavras que a Bíblia usa para se referir a isso que nós chamamos de pecado. São as nuances que estão por trás dessa palavra, do seu significado. Agora, em resumo, o que a Bíblia revela a respeito desse assunto, que eu e você, como cristãos, seguidores de Jesus, quais são aquelas verdades centrais que precisamos saber, caso alguém um dia requeira o nosso testemunho, a nossa profissão de fé a respeito desse assunto, o nosso esclarecimento, quais são as verdades que precisam estar no nosso coração, que vão basilar a nossa resposta. Então, irmãos, primeiro, pecado é rebelião. Você já estudou comigo os anjos, que alguns se rebelaram, e alguns teólogos dizem que nós, que somos de Cristo hoje, nós viemos da grande rebelião. Nós também estávamos rebelados com eles, mas nós voltamos. Pecado é isso, é se rebelar contra Deus e a sua vontade. Um dia eu vi um quadrinho assim que me chamou bastante atenção na casa de uma missionária. Era um homem ajoelhado pedindo perdão. Ele dizia: perdoa as minhas rebeliões. Deus diz algo para você fazer e você fala: não quero fazer isso. Rebelião.
Deus diz para você não fazer algo, mas você diz, eu vou fazer isso. Rebelião. Então, essa rebelião se dá de duas formas. Né? Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a rebeldia contra a lei, ou seja, contra a vontade expressa de Deus. Essa rebelião se dá, primeiro, pela prática do mal, que a Bíblia vai chamar de transgressão. Deus diz para não fazer algo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, mesmo quando estiver sob pressão. E aí, você vai e transgride esse não. Então, é como uma pessoa que atravessou aquela linha amarela do piso do metrô. Ou seja, a partir do momento que você atravessa, você não está fazendo mal para Deus. Você está colocando o seu bem em risco. É por isso que Deus coloca ali o mandamento, não. Porque a partir daqui, você já está promovendo o mal para você mesmo. E Deus não quer isso. Por isso, o não. Ao passar a linha, transgressão, a prática do mal. Agora, pecado não é só fazer o que Deus não quer, porque Deus quer o seu bem. Deus quer a sua saúde física, espiritual, emocional. Mas pecado é também deixar de fazer o que Deus deseja. Ou seja, não é só a prática do mal, mas é a omissão do bem. Deus tem um alvo para você, a prática de um bem. Então, você erra o alvo, você não chega lá, isso também é pecado. Um exemplo na Bíblia é a história do bom samaritano, lembra? Que Jesus conta, que um homem foi atacado, voltando de Jerusalém, fica estirado no chão, aí passa um sacerdote de lado, vê, não faz nada. Depois passa um levita, também não faz nada. Eu costumo dizer que, hoje em dia, se Jesus contasse, ele ia contar assim, olha, caiu um sujeito aí na avenida aí do Brás, aí passou um pastor presbiteriano, olhou, não fez nada. Aí o pastor da primeira igreja batista do Brás também não fez nada. Aí vai saber quem ele ia dizer que passou e fez alguma coisa, né? Seria alguém que ia nos escandalizar. Mas deixar de fazer o bem, a omissão do bem, pecado. Por isso que o Tiago diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, pecado não é só fazer o que Deus não quer, é deixar de fazer o que Deus quer. Não é só fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem. É rebeldia contra a lei de Deus. Segundo, irmãos, pecado não é só ato, mas antes de ser ato, é fruto da nossa natureza caída. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente peca porque a gente é pecador? Ou a gente é pecador porque a gente peca? A gente peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Como? Peca porque é pecador. É a mesma coisa que eu perguntar assim para você. A laranjeira dá laranja porque ela é laranjeira? Ou ela dá laranja e ela se torna laranjeira? Não, ela dá laranja porque ela já é uma laranjeira. Jesus não disse que a árvore você vai conhecer pelos frutos? Então, a gente não peca e se torna agora um pecador, mas a gente peca porque a gente o é. A gente possui uma natureza caída que a Bíblia vai chamar de concupiscência. O apóstolo Paulo vai testemunhar dessa natureza dentro dele. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, olha lá, erro o alvo.
O mal está presente em mim, vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me diz o que é certo, me diz o que é errado. E me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Então, Paulo fala dessa natureza que ele percebia nele. Um outro que vai dizer é João, ele diz assim, porque tudo que há no mundo, o desejo, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, ou seja, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, existe uma natureza que leva aos pecados. É essa natureza, irmãos, que a gente chama de pecado original. Então, o pecado original não é aquele primeiro pecado que o Adão cometeu ao comer do fruto. Às vezes a gente confunde. A gente chama aquele pecado como o pecado original. Na verdade, o pecado original é o pecado que dá origem aos pecados. É essa natureza pecaminosa em nós que dá origem aos atos pecaminosos. É a natureza da laranjeira que faz ela dar as laranjas. Então, a concupiscência é a natureza. É o que a Bíblia chama de pecado no singular. Os pecados são os frutos dessa natureza caída. Então, como colocou-se ali, pecado original, o que é? É o pecado, ou seja, é a natureza que dá origem aos pecados, aos atos. Então, é por isso que muitas vezes você não entende. Como é que o fulano foi fazer isso? Será que ele não pensou? Será que ele não raciocinou? Não adianta, irmãos, querer encontrar racionalidade no pecado. O pecado não é racional. O pecado é instinto. Quando vê, foi. Não tinha razão, foi. Leva a pessoa a atos insensatos. Inclusive tem um teólogo que diz assim, a própria rebelião de Lúcifer foi insensata. Permanecer na rebelião contra Deus é insensatez, mas o pecado não é racional, o pecado é instinto. Então tem uma história que um escorpião chegou para um sapo e diz assim para o sapo, escuta, me dá uma carona para eu atravessar a lagoa? Aí o sapo, lógico que não. Eu vou pedir para você subir nas minhas costas, você vai me enferruar? Aí o escorpião, imagina, se eu fizer isso com você, nós dois vamos afogar e vamos morrer. Aí o sapo, é verdade. Então sobe aí. Aí o escorpião subiu e o sapo começou a atravessar a lagoa. Bem no meio da lagoa, o sapo sente aquele ferrão e o veneno entrando, enrijecendo os seus músculos. Ele sabia que ia morrer junto com o escorpião, e ele só consegue virar para o escorpião e perguntar, por quê? E o escorpião responde, é a minha natureza. A natureza do escorpião é ferroar. É instinto. Pecado é isso. Então não tem lógica, não tem razão, mas o sujeito faz. O sujeito simplesmente faz, porque é a natureza. Agora, o pecado possui gravidades e consequências diferentes. Antes de você ler todo esse texto aí, desculpa, coloquei pequeno, na próxima vez eu vou colocar um em cada slide. Mas responde uma pergunta para mim. Existe pecado, pecadinho e pecadão? Vejo cabeças dizendo que sim. Vejo cabeças dizendo que não. Afinal de contas,
Existe ou não existe, gente? Não existe. Quem acha que não existe? Quem acha que existe diferença? Existe diferença entre pecado, pecadinho, pecadão, pecadãozão, pecado muito grande. Irmãos, olha, deixa eu falar para você. Em relação à natureza e o resultado final do pecado, de fato, não existe diferença, porque a natureza que leva ao pecado é a rebelião contra Deus, essa natureza caída, essa concupiscência, essa coisa irracional. O resultado final, todo pecado leva para a morte. O salário do pecado é a morte. Em relação à natureza e resultado final, para onde leva o destino, não existe. Mas, em relação à gravidade, profundidade e consequências, sim. Ora, se eu te perguntar aqui, mentir para a mamãe é a mesma coisa que matar a mamãe? É claro que não, né? Se eu contar para você uma história que um professor um dia contou para mim, para a nossa classe, ele disse que tinha uma filha de 5 anos, deu um lanchinho para ela, aí passou 5 minutos, ele voltou, chegou e perguntou para a menina, comeu tudo? Comi, papai. Ah, então tá bom. Aí ele pegou o pratinho, ele foi jogar lá os farelos no lixo, quando ele abre, o que ele acha lá no lixo? O pão. Ah, você até ri, né? Você acha engraçadinho. A menininha de 5 anos falou que tinha comido pão, não comeu. Tentou enganar o papai. Pecado? Pecado, mas, né, poxa. Agora, e se eu te contar aquele caso antigo que aconteceu, dos pais dormindo, aí a moça arma com os colegas, vão lá e com pauladas mata o pai e a mãe. Você acha que é engraçado do mesmo jeito? Então, irmãos, poxa, se nós sabemos fazer essa distinção, Deus não sabe? Claro que sabe. Tanto é que Jesus disse, olha, se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao saíres daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vai haver menos rigor. Deus fez distinção entre uma culpa e outra, entre um pecado e outro. Para Jesus rejeitar um discípulo dele, é um pecado terrível. É rejeitar a ele. Jesus vai dizer também lá em Lucas 12, 47 e 48, o servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, porque ele estava consciente. Ele não fez inconsciente, ele deixou de fazer consciente. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. Então, irmãos, por que é importante a gente saber disso? Para a gente não ser enganado pelo diabo e começar a se afundar em pecado atrás de pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Conheço um rapaz que uma vez testemunhou, eu com essa história aí que não existe diferença entre pecado, pecadinho, pecadão, na hora que eu ia pecar, eu ficava pensando, falando para mim, tanto faz, uma mentirinha ou esse pecado, então é a mesma coisa, e foi fazendo, chegou uma hora que só Deus para tirar ele do fundo do poço. Claro que existe diferença em questão de gravidade e consequência. Um exemplo que a gente pode usar é o poço do pecado. Se você pega lá a história de Davi, primeiro deslize dele, 3 horas da tarde dormindo, não que seja errado dormir às 3 horas da tarde, mas era a época que os reis saíam à guerra.
Se ele parasse ali, qual que seria a consequência? Pouca, né? No outro dia, lava o rosto, vai lá, ajuda o Joabe, pronto, segue a vida. Mas não parou ali. Dali foi para a sacada, aí observou uma senhora, já foi para o da luxúria. Podia ter parado ali, já seria pior, mas parado ali, tal, segue a vida. Mas não parou ali, desceu mais, aí chegou no adultério. Aí passa uma semana, sei lá quanto tempo, alguns meses talvez, ele recebe lá um bilhetinho, estou grávida. E agora? Agora complicou, né? Como que a gente vai esconder tudo isso? Aí fez toda lá uma armação, não deu certo, as manipulações, aí chegou onde chegou. E aí Deus dá o decreto, nunca mais a espada vai se apartar da sua casa. Mas Deus não falou isso quando estava lá no início. Então foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi se aprofundando. Então veja, em relação à natureza e ao destino final, morte, não existe diferença, é o poço do pecado. Ó. Ali, se você ficar ali e não sair logo dali do primeiro, você vai descer. Quanto à natureza e destino final, não há diferença. Mas quanto à profundidade, à gravidade, sim. Então, tome cuidado, não caia nessa história, não se deixe enganar pelo diabo. Por isso que a Bíblia diz, né? Se você foi apanhado numa tentação, escape dela o mais rápido possível, porque dela vai para outra, para outra, para outra, para outra, quando você vê, está enredado. É igual um inseto que vai se emaranhando na teia. Quanto mais se debate, mais preso fica. Então, melhor não entrar. Muito bem. Uma boa notícia. Pecado é perdoado. Por Deus, em Cristo. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Não pense que você está fazendo um mal contra Deus pecando. Você está fazendo um mal contra você mesmo. Eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, lá na cruz, não houve pecado pelo qual Jesus não morreu. Por isso, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado pelo qual Jesus não pagou. A cruz era o lugar, não para qualquer pecadorzinho, não, é para os piores. Jesus morreu no lugar do pior. Não importa a condição que alguém chegou, se essa pessoa for levada pelo Espírito Santo ao arrependimento, for lavada pelo sangue de Jesus Cristo, essa pessoa é feita nova e perdoada. Para a glória de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não importa o que tenha acontecido. Até porque Paulo vai dizer que o sangue de Jesus Cristo não só pagou os pecados, mas apagou os pecados. De forma que Deus, quando olha para o pecador que está debaixo do sangue de Cristo, não se lembra mais dos seus pecados. Agora, não é que Deus não se lembre mais porque Ele passa a sofrer de amnésia, mas é porque uma dívida paga já não é mais lembrada. Dívida não paga é lembrada. Agora, a dívida paga é esquecida. Então, Deus se esquece por quê? Porque Jesus pagou tudo. Bom, se é assim, por que Jesus vai dizer todo tipo de pecado, tipo de pecado, Jesus faz diferenciação entre pecado e pecado. Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra ele, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Então, Jesus fala de um pecado sem perdão.
Ai, ai, ai. Que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, de tão séria que não tem perdão? Bom, o contexto em que Jesus disse isso foi aquele contexto em que ele curou uma pessoa, um cego. Aí a multidão ficou maravilhada e começou a dizer: não seria ele o filho de Davi? Ou seja, não seria ele o Messias? Aí os fariseus, que eram contra Jesus, olha só o que eles vão dizer. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e ver. E, espantada, toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Ou seja, será que ele é o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Aí depois Jesus vai dizer: olha, se eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou a vós. E se é pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus chegou a vós. Aí ele vai dizer aquilo que a gente leu. Se alguém falar alguma coisa contra mim, ok, vai ser perdoado. Mas quem falar contra o Espírito de Deus... Então, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Alguns vão dizer que é atribuir a obra de Jesus ao mal, ao maligno. E que esse pecado só podia ser cometido nos tempos de Jesus. Então, como Jesus não está mais aqui presente, esse pecado não seria mais possível. Mas Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito. Por isso, outros vão dizer, na verdade, não. O Espírito continua atuando, nós nem sempre entendemos. E de repente o Espírito Santo está fazendo alguma coisa, e aí a gente fica com inveja, porque isso que ele está fazendo não está fazendo na nossa igreja, está fazendo na igreja do outro. A gente, não, isso aí não é coisa de Deus, não. Olha, cuidado. Você sabe? E se for? Cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo aconselha: nada julguem antes do tempo. Deixa o juízo para Deus no último dia, porque quando ele vier, quando o Senhor vier, ele vai trazer tudo que está oculto das trevas, vai revelar as intenções dos corações e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Então, deixa isso com Deus. Então, alguns dizem, o Espírito Santo pode estar atuando e alguém chega e fala: não, isso aí é coisa... Opa, calma. Põe um guarda na sua língua. Deixa lá, vamos seguir. E, finalmente, a posição mais tradicional é que diz assim, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer no testemunho do Espírito sobre Jesus Cristo. Então, a questão lá com os fariseus foi a seguinte: os fariseus viram que ele era o Messias. E por que viram? Porque o Espírito Santo mostrou. Mas mesmo o Espírito Santo mostrando claramente, eles não pode ser esse sujeito. Ele não é o que a gente esperava. Ele não cumpre com as nossas expectativas para ser o nosso Messias. A gente está esperando outro tipo de Messias. Esse Messias aí que manda carregar, andar a segunda milha. Se um romano pedir para andar uma milha, anda com ele. Não. A gente quer um Messias que levante a espada e derrube Roma para a gente. Esse Messias... está muito bonzinho, está com nada esse Messias. Então eles negaram, rejeitaram o testemunho do Espírito Santo. Então isso hoje pode acontecer? Pode acontecer. Então o Espírito Santo abre os olhos de alguém,
a pessoa enxerga que Jesus é o Salvador, é o Senhor, que basta crer nele que ela vai ser salva, mas ela diz: não, não. Ora, se o Espírito Santo está dizendo, ele é o Senhor e o Salvador, e alguém diz, não, está chamando o Espírito Santo do quê? Então essa seria a blasfêmia. E aí essa pessoa, ela não é perdoada, não porque ela não pode ser perdoada. Ela pode, mas ela não é perdoada porque ela se coloca fora do raio de alcance do perdão que se inicia com arrependimento. Então, o pecado que não tem perdão é o não se arrepender do pecado, não crendo que Cristo é o Senhor, é o Salvador, que lá na cruz Ele pagou e perdoou por todo o pecado, e se eu crer, eu sou salvo. Quem nele crer, é salvo. Quem nele não crê, diz a Bíblia, já está condenado. Eu prefiro essa última e a segunda. Eu creio que pode ser essas duas. Creio de fato na última e entendo que possa acontecer também na segunda. Agora, se um dia você encontrar alguém atormentado, ou você mesmo ficar, ai meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo, naquele meu momento de angústia, naquela minha luta, e agora? E tem gente que de fato fica muito perturbada, muito atormentada. Tem um teólogo que diz o seguinte: o fato de uma pessoa se atribular em pensar que pode ter cometido esse pecado e sentir remorso e arrependimento são claros sinais que ela não o cometeu. Porque se ela está angustiada, ela está arrependida. Se ela está arrependida, ela já está perdoada em Cristo Jesus. Porque o pecado contra o Espírito Santo é uma obstinação, um endurecimento do coração, é uma pessoa que não se arrepende. Muito bem. Finalmente, o pecado pode ser vencido. O Paulo vai dizer assim, pois o pecado não terá domínio, não terá poder sobre vós. Então, existe em nós ainda a natureza pecaminosa, herdada de Adão, que nos leva aos atos de pecado? Existe. Existe. Mas para nós que estamos em Jesus Cristo, nós não temos apenas a natureza pecaminosa, mas nós temos agora também a nova natureza em Cristo Jesus, operada pelo Espírito Santo, que agora habita em nós. Por isso que o Paulo vai dizer, maldito o homem que sou, mas ao mesmo tempo, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Bom, então agora existe uma guerra, existe uma luta entre a carne e o Espírito. Alguém já diz assim, né? Vai vencer quem você alimentar mais. Mas, de fato, existe agora uma batalha. Paulo vai dizer, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Se isso é verdade na minha vida, na sua vida, então há algumas implicações. Primeira, pecar ainda faz parte da vida cristã. Porque aquele que disser que está sem pecado, faz de Deus mentiroso. Viver no pecado, não. Por quê? Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Então acontece um pecado? Acontece. Agora, viver não mais, porque você tem o Espírito Santo aí dentro de você que te incomoda. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você que diz assim,
você sabe que esse não é o seu lugar. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você que te convence. Essa vida não é para você. Você não é dessa turma, você é de Deus, você é de Jesus. Aí chega uma hora que você volta, igual o filho pródigo. Sujo, cheio de cicatriz, mas volta. Não dá para viver lá para sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Segunda verdade, pecar ainda faz parte da vida cristã, viver no pecado não, já foi. Pecar involuntariamente ainda faz parte. Pecar deliberadamente, não. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse que é o tal do Avon, é o pecado atrevido. A gente sabe que uma coisa é errada, mas vai lá, assim mesmo faz. Então, não vou... Claro que se você se arrepender, você é perdoado, mas Jesus quer que você ande num nível muito maior do que isso. Jesus não quer e te dá poder para não mais pecar intencionalmente. E que é possível vencer o pecado. Uma vez, uma senhora me chamou, o filho com problemas nas drogas, ele tinha se convertido, tinha se batizado, começou no ministério de evangelização, e a senhora toda feliz, aí um dia me chama em casa, então, pastor, meu filho caiu de novo, voltou para as drogas, e aí chegou uma hora da conversa que ela pergunta assim, mas afinal de contas, Jesus não liberta? E é aquela oração rápida, né? E a resposta que Deus me deu para dizer para ela, sim, Jesus liberta. Mas a escolha de viver liberta é nossa. Então, a gaiola já foi aberta. A decisão de viver todos os dias fora dela é nossa. Tentações para voltar? Vai ter, mas nós temos o poder agora dado por Deus, pelo Espírito Santo, para dizer não. E continuar andando com Jesus. Então, irmãos, é possível vencer o pecado. Algumas dicas. Orar, Jesus disse para a gente orar, para a gente não entrar em tentação. Então, peça isso para você. Senhor, não me deixe entrar em tentação. Vigiar, olha, a melhor arma, a melhor defesa contra a tentação, sabe qual é? Não entrar nela. Não entrar nela. Porque depois que entra, irmãos, é difícil sair. Então, melhor coisa, não entrar nela. Então, eu tinha um pastor que dizia o seguinte, a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que eles pousem e façam ninho. Então vem um pensamento, uma insinuação estranha, está repreendido em nome de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor, eu vou andar mais esse dia com Ele. E se fortalecer em Deus, nas coisas do Senhor. Você está aqui hoje, só o fato de estarmos aqui hoje, irmãos, nós estamos sendo fortalecidos pela palavra de Jesus. Isso faz diferença, viu? Por isso que o inimigo não quer que a gente se reúna, que a gente ministre uns aos outros, porque a Bíblia não diz isso? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é ali que o Senhor derrama a bênção. Então, é igual um sujeito falou assim, o meu coração é como palha, com a menor faísca se incendeia. Por isso eu mantenho umedecido com a palavra de Deus. Então, quando você ora, você se fortalece. Quando você lê a palavra, você se fortalece. Quando você se reúne com a igreja de Jesus Cristo, você se fortalece. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Irmãos, o que todo cristão precisa saber sobre pecado? É rebelião contra Deus e sua vontade, seja em não fazer o bem ou fazer o mal. É resultado da nossa natureza caída. Então, pecado no singular, a natureza pecaminosa, que gera os pecados, no plural, os atos, os frutos. Possui, sim, gravidades e consequências diferentes. Então, toma cuidado, um abismo chama outro abismo. É perdoado, porém, por Deus em Cristo Jesus. Não existe pecado que Jesus não tenha pago lá na cruz. Então, quando o diabo vier te acusar, faz o seguinte, fala assim, vai falar com o meu advogado, para ver se ele vai. E pode ser vencido no poder do Espírito e por meio das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, o congregar, nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Diante disso, fica a pergunta: pode um cristão perder a sua salvação? Sim, não. Semana que vem é o nosso assunto, salvação. Se Deus permitir, vamos estar aqui.